Olá, Hugo. Olá, Rubem. Obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar aqui no podcast do Farol. Sim. É um prazer ter-te cá. Eu é que agradeço pela oportunidade também me dás de poder testemunhar sobre a minha vida. Ok, muito bem. Hugo, tu sabes o porquê de estar aqui. Já pudeste assistir a alguns episódios que nós temos gravado desta série, em que nós queremos ouvir o testemunho de pessoas que afirmam que têm um relacionamento com Jesus e que Jesus está vivo e que Jesus transformou as suas vidas e que é o Senhor das suas vidas. E tu és uma pessoa que faz essa afirmação. Certo. E por isso nós queremos ouvir-te para dar a conhecer ao nosso auditório aquilo que tu tens a dizer, não é? Porque, como nós sempre temos vindo a dizer, eu sei que estou a repetir mais uma vez, mas é um ponto que eu acho que é importante, que é, até para nos centrar aqui, criarmos aqui uma linha de conversa, é realmente um fenómeno que merece a nossa atenção. Alguém que esteve entre nós há 2000 anos atrás, e que mesmo assim há muitas pessoas que duvidam até que Jesus esteve entre nós, mas hoje, historicamente e arqueologicamente falando, é sabido que Jesus de facto esteve aqui na Terra. A questão é que as pessoas podem colocar, e aí nós podemos discutir, é quem foi Jesus, não é? Exatamente. Ou então, quem é Jesus para mim, não é? Mas o que é facto, e isso é facto, é que desde esse momento, há 2000 anos atrás, até hoje, milhões de pessoas fazem a mesma afirmação. Jesus está vivo, Jesus salvou-me, Jesus transformou a minha vida, Jesus transformou a vida da minha família, Jesus curou-me de uma doença, Jesus é o Senhor da minha vida, ao ponto de nós termos os mártires, pessoas que dão a vida para poderem fazer essa afirmação em determinados lugares do mundo e em determinados momentos da história, não é? Portanto, faz todo sentido nós olharmos para este fenómeno, não é? Uma das coisas que eu sempre me agarro é a expressão que o Senhor Jesus falou para Tomé, não é? Porque crês, porque vistes, crestes. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem. E todos nós que não vimos o Senhor Jesus, mas que cremos na sua existência e no facto de Ele ser Deus, não é? Somos bem-aventurados, não é? Eu acho que isso é um ponto que marca a nossa vida e depois a própria experiência que cada um de nós tem, ao ponto de muitas vezes na sua vida ver o poder de Deus e crer que realmente Ele cuida de nós, Ele nos vai muitas vezes como é que eu ia dizer, não só demonstrar o seu amor, mas muitas vezes na questão da educação que Ele vai fazendo, muitas vezes através da repreensão, e muitas vezes nós sentimos que há coisas que acontecem na nossa vida que não nos são agradáveis num início, mas que têm um propósito. E muitas vezes é criar uma intimidade cada vez mais profunda com o nosso Deus. E é muitas vezes até, como tu dizes, através do sofrimento que Deus vai moldando o nosso caráter, não é? E uma expressão que eu gosto de ouvir é que através do sofrimento Deus vai derrubando as nossas fortalezas para depois fortalecer as nossas debilidades, as nossas fraquezas, não é? E o sofrimento é algo que nós não gostamos, ninguém gosta. Mas muitas vezes é necessário para nós chegarmos ao conhecimento de Deus e para nós, mesmo para aqueles que já têm conhecimento de Deus, terem uma maior intimidade com Deus. Não é? Por isso, o sofrimento tem de facto um papel muito importante na nossa vida, é inegável, não é? Mas para nós como seres humanos é algo que nós não gostamos. Mas que para os olhos de Deus muitas vezes é algo que é necessário para nós nos aproximarmos dele. E nós vemos isso em muitos exemplos, no caso de Jó, não é? Foi através do sofrimento que ele depois começou a ter uma maior intimidade com Deus. E eu gosto muito daquela expressão dele, e costumo dizer muitas vezes: conhecia-te
de ouvir falar, mas agora conheço de face a face. Esta intimidade que ele adquiriu foi preciosa para a vida dele. Porque o sofrimento faz-nos olhar para a vida de uma forma com profundidade. Sim, não é? Sim. Uma vida que sem sofrimento acaba por ser uma vida superficial. Sim, não é? Sim. E eu acho que a expressão maior disso, além do Senhor Jesus, foi que se deu, ele que não tinha pecado e se entregou voluntariamente para a nossa salvação. Mas há uma expressão interessante de Paulo, que quando foi elevado ao terceiro céu, e ele tinha um espinho na carne. Que não sabe bem o que é que é, não é? Mas diz o texto que ele clamava a Deus, ele não pedia, ele clamava a Deus, e 3 vezes clamou, e o Senhor disse: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E depois, a minha graça te basta. Sim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ele depois continua e diz: quando sou forte, sou fraco, mas quando sou fraco, eu sou forte. A intimidade que adquiriu através do sofrimento, não é, com Deus, lhe permitia fortalecer a sua fé, porque na sua fraqueza ele não tinha mais em que confiar a não ser na graça de Deus. E por isso é que Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se vai aperfeiçoar na tua fraqueza. Este ponto obriga-nos a dizer também aqui mais uma questão, que é: quando o homem se propõe a seguir Jesus, uma das primeiras coisas que o homem tem que perceber é que não é pela força da carne, Sim, não é pela sua inteligência, não é pelas suas capacidades que o homem consegue seguir a Jesus. Sim. E muitas das vezes esses espinhos na carne, não é? ou qualquer coisa que nos venha enfraquecer, serve precisamente para nos mostrar que a força que é necessária para fazer a obra de Deus não vem da carne, Exatamente. mas vem diretamente de Deus. Não é? E então Deus tira-nos as forças carnais, digamos assim, para nos apresentar uma fonte de poder que é espiritual. Sim. E advém da relação com Ele, e aí nós percebemos que é só por esse poder que nós conseguimos fazer de facto a vontade de Deus, a obra de Deus, não é? Estava-me agora, quando estavas a falar, estava-me a recordar no Salmo 119, no versículo 75, e que diz: por tua fidelidade eu fui afligido, não é? Quer dizer, porque Deus é fiel e sabia a necessidade que eu tinha de me aproximar dele, ele trouxe algum sofrimento à minha vida para que então eu reconhecesse a sua soberania e a sua graça, não é? Então E já que estamos a falar neste ponto, há o auge, que é em Isaías, quando diz que a Deus agradou moer o Senhor Jesus. Não é? Exatamente. São pontos que muitas vezes nós podemos ver que servem de estímulo àquelas pessoas que estão em sofrimento, não é? Porque o sofrimento não é só delas, mas muitos que foram servos de Deus também passaram por essas situações. E essas situações serviram, muitas vezes, para os trazer a Deus, e muitas vezes de repreensão, como vemos o caso de David, não é? Que teve 1 ano, aproximadamente, depois de ter feito o que fez a Urias, sem se aproximar de Deus, e teve que ser o servo de Deus para o repreender e, com isso, trazer algum sofrimento para que ele reconhecesse novamente o nosso Deus. Já que estamos a falar neste tema, e este tema é tão importante, eu vou-te pedir para comentar aqui 2 ou 3 afirmações que eu faço para mim acerca do sofrimento. A primeira que eu gostava que comentasses é: o homem sem Deus, porque todo homem sofre, não é? Seja crente, seja descrente, seja ateu, seja agnóstico, todo o homem sofre. E o Senhor Jesus avisa daqueles que são seus seguidores que eles não estarão isentos de sofrimento, não é? A questão é que o sofrimento sem Deus é um sofrimento que
é um sofrimento sem sentido. Não traz fruto. Não tem um fim vitorioso. Mas quando o homem que sofre coloca a sua vida e as suas dores nas mãos de Deus, Deus vai fazer com que aquele sofrimento... primeiro vai fazer com que ele entenda o porquê dele estar a sofrer. Exatamente. E isso já muda. Porque quando se eu estiver a sofrer e eu não entender porque é que estou a sofrer, a dor é muito maior e mais difícil de suportar. Agora, se eu entendo que há um propósito naquele sofrimento e que Deus está no controlo e que a qualquer momento ele pode terminar com aquele sofrimento, mas aquele sofrimento está ali só para me moldar ou me puxar mais para Deus, só isso muda o quão eu sofro por causa daquela situação, não é? E outra questão é, eu quando me entrego a Deus e entrego as minhas dores a Deus, eu sei que um dia, quando esta vida aqui terminar, uma esperança. Há uma esperança, que é uma certeza de que eu vou para um lugar onde nunca mais irei sofrer. E isso muda tudo. É como eu estar, imagina, acamado, e eu sei que vou estar ali naquela cama e que não há forma de aliviar a minha dor. Então é uma agonia. Agora, eu estou acamado, estou com dor, mas eu sei que há um medicamento que é uma questão de tempo até aliviar. Ou seja, isso cria-me esperança e ajuda-me a suportar a dor. Então, uma mensagem para aqueles que nos estão a ouvir, e eu peço para comentar, é: tu que sofres, entrega-te a Deus e ao teu sofrimento e tu vais ter uma nova forma de lidar com o sofrimento, e esse sofrimento vai até ser bom para ti. Sim. Que é aquilo que depois está escrito, não é? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que temem a Deus, não é? Romanos 8. Eu concordo contigo, porque eu creio que aquele que sofre e que não tem Deus, a primeira coisa que vem é a revolta. Revolta porque é que aquilo está a acontecer. No entanto... Porque é eu, não é? Exatamente. E o crente tem, para quê é que eu estou a sofrer? No entanto, muitas das vezes o crente também não sabe a razão do sofrimento. Sim. Nós vemos isso em Jó. Mas Jó sabe que há uma razão. Exatamente. Só que Jó tem uma coisa extraordinária e uma lição é que mesmo debaixo do sofrimento, ele vira sempre a Deus. Deus o deu, Deus o tirou. Embora depois disso há um silêncio de Deus na vida de Jó, em que ele se vai questionar. E esse questionamento leva-nos sempre à presença de Deus. Porque as questões que ele leva não são questões arbitrárias, mas é porquê. E se reparares, ele vai fazer questões relativamente à justiça de Deus. E isso depois vai acabar no fim de que quando Deus vem falar com ele e o chama à razão, então há um crescimento espiritual na parte dele. Porque todas aquelas questões que o fizeram questões que fizeram questionar, estou a redundância, mas é que o fizeram questionar ao longo do sofrimento dele, não é? Porque não há uma explicação para isso, não é? Embora do ponto de vista de Deus é extraordinário que Deus o considera como um justo, mas ele depois começa a questionar a sua própria justiça, não é? Tu leste recentemente o livro de Jó? Ou não, já não lês há algum tempo? Já não lês há algum tempo. Porque tem aquela conversa com os amigos, sim. Que é um livro não é difícil de interpretação, não é? Tem ali muita matéria que obriga a muita meditação, não é? Sim, mas o início e o fim dá para perceber bem a mensagem, não é? Exatamente, porque para mim eu uso Jó muitas vezes como referência, não é? Porque há coisas que nós não entendemos, e Jó também não entendia, mas isso nunca o fez afastar da presença de Deus. Até a própria mulher lhe disse, amaldiçoou a Deus, não é? Exatamente. E mesmo os amigos que depois os chegaram e questionaram, se tu sofres, é porque há algum mal que está em ti. E muitas vezes nós temos esse sentimento de retribuição. Se algo que me acontece de mal, é porque fiz alguma coisa. E não tem nada a ver com isso. Nós vemos isso na vida de Jó. Jó sofreu por uma questão mais espiritual, de luta espiritual, do que por alguma coisa que ele tenha feito. Mas
Jó é uma referência em termos de maturidade espiritual. Né? O facto de nunca se ter afastado de Deus, e não foi só o facto de perder os dois filhos, não é? Porque a questão do sofrimento carnal que ele tinha também não era fácil suportar a dor. Para aqueles que não sabem, Jó perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde a um ponto muito grave, não é? Exatamente. Mas depois no final Deus dá-lhe a recompensa, dá-lhe mais do que ele tinha até. Exatamente. E por isso Jó, em questões de sofrimento, é grande referência. É uma das grandes referências bíblicas. Eu, por acaso, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Eu tenho um familiar que está a passar por um problema de saúde, com uma certa gravidade, e eu recomendei-lhe a leitura do livro de Jó. Exatamente. Medita nos 40, são 40 capítulos, não é? Sim. 40 ou 42? Acho que são 40. Não, acho que são mais 40. Eu agora esqueci-me porquê? Porque ia falar das 42 perguntas que Deus faz a Jó, não é? Que para as quais a ciência ainda não tem resposta, pelo menos para a maior parte, não é? Mas seguindo em frente, recomendo-lhe o livro de Jó, porque é um livro que de facto leva-nos a olhar para o sofrimento de uma forma diferente, não é? Muito bem. A outra questão que eu te ia colocar, já que estamos a falar neste tema, e acho que é importantíssimo, porque nós hoje vivemos mesmo tempos, são os tempos que vivemos, não vale a pena comparar com os passados, nem com aquilo que poderá vir a ser o futuro, mas os nossos tempos, sem estar a fazer comparações com os outros tempos, a ideia que pelo menos eu tenho, e podes-me corrigir se não concordares, é que há muito sofrimento abafado, muito sofrimento em silêncio, não é? Porque nós hoje vivemos cada vez mais isolados, e eu já não sou assim tão velho, mas ouço os meus pais, e eu próprio ainda vivi isso, não é? As famílias eram muito maiores, a reunião familiar era algo recorrente, muita gente junta, e isso as pessoas partilham as dores uns dos outros, levam as cargas uns dos outros, ajudam-se uns aos outros. Hoje nós vivemos muito isolados. Nós não conhecemos o nosso vizinho, não é? Antigamente nas aldeias toda a gente se conhecia. Hoje nós não conhecemos o vizinho que está no andar de baixo ou no andar de cima, não é? As próprias famílias são cada vez mais pequenas, não é? Por isso nós vemos toda esta crise que vemos de depressão, de cansaços, de enfado, não é? E nós às vezes falamos com pessoas mais velhas e eles falam-nos do tempo em que andavam descalços, não havia o alimento na mesa cá hoje, mas falam aqueles tempos com uma alegria incrível, não é? E isso também é a razão de nós pensarmos que é que de facto nos faz feliz, não é? Mas a questão que eu te ia colocar é... Eu costumo olhar para determinadas coisas que Deus nos diz para fazer e compará-las com as leis físicas. Nós temos leis como a gravidade, não é? E eu sei que se quebrar a lei da gravidade, vou sofrer as consequências dessa quebra, não é? E da mesma maneira que há leis físicas, também há leis, digamos, leis de vida, digamos assim, morais. Ou morais. Eu não sei bem como lhes chamar, mas eu já vou dar um caso e também pedir para comentar, que é relativamente ao sofrimento, que é: Jesus veio ao mundo com o propósito de nos salvar. Mas para Jesus nos salvar, Jesus pagou um alto preço. Pagou o maior preço que poderia ser pago, não é? A sua própria morte, e da forma que foi, a separação do próprio pai. A separação do próprio pai. Foi uma dor e um sofrimento que os pregos nas mãos foi o mínimo da dor. E a própria agonia, não é? A própria agonia inclui todo o processo, não é? Sim. O próprio facto de saber que ia ter que passar por aquilo mais tarde ou mais cedo e viver com aquilo, não é? E principalmente aquele brado, que eu acho que isso é o auge, o pico da dor, pai, porque é que me abandonaste, não é? Talvez nós um dia tenhamos uma pequena noção do que é que aconteceu ali. Eu costumo olhar para aquela situação e pensar como é que Deus não destruiu o mundo naquele momento. Mas aquilo que eu ia dizer é: qual é a regra que nós tiramos daí? Neste mundo, nada se faz
nada se constrói sem sacrifício, Sim, exatamente. sem sofrimento. Por exemplo, casamento. Se eu quero construir um casamento dia a dia e que eu possa cumprir a promessa que fiz em frente a toda a gente, não é? Nomeadamente às famílias, que são as pessoas mais importantes, tem que haver sacrifício. Tem que haver abnegação. Vão existir momentos de sofrimento. Porque sem sofrimento nada se faz, nada se constrói. Isto é uma lei tal como existe a lei da gravidade ou outra lei da física qualquer. Portanto, se eu quero construir alguma coisa no meu trabalho, tem que haver sofrimento. Se eu, como aluno, falando para os jovens, quero ser um bom aluno, quero ter resultados e tornar-me um bom profissional, vai ter que haver sofrimento durante o processo. Se eu quero me tornar um bom profissional e ganhar mais dinheiro amanhã, tem que haver sofrimento, tenho que sacrificar. Não há outra forma. Se eu quero desenvolver um talento, seja a tocar viola, seja futebolista, tem que haver sacrifício. Não existe mais nenhuma forma a não ser a forma do sacrifício, do sofrimento. Concordas com esta visão? Sim. Tu que tens filhos, e eu conheço e que sei que têm alguns talentos que exploram, e tu também a nível profissional, imagino que já tenhas visto isso acontecer, não é? Sim. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Deixa-me só, antes desculpa interromper-te, só para dizer, porque eu acho que isto é mesmo muito importante nós falarmos sobre isto, porque principalmente em relação ao casamento, o que acontece em Portugal é um flagelo. Sim, é sim, impressionante a forma como as pessoas acabam com o casamento, passam por cima das promessas que fizeram, quebram a sua própria palavra, o seu juramento que fizeram, abandonam os seus próprios filhos, porque os pais separados, os filhos sofrem e muito, e escusam de vir florear, dizer o que quiserem, que é por causa das crianças. Não, há imenso sofrimento nas crianças, e as pessoas esquecem isso tudo, eliminam isso tudo, apenas porque querem fazer a sua própria vontade, pensando que aquilo lhes vai trazer felicidade, porque, de alguma maneira, e nós podemos agora abordar esse tema, mas iremos demorar imenso tempo, mas nós esquecemos de como é que se vive. Sim. Esquecemos das regras da vida. E uma delas é, sem sofrimento nada se constrói. Portanto, se eu vou casar, se eu vou querer estudar, se eu vou querer atingir um objetivo, tem que haver sofrimento, não há outra forma. Sim, concordo. Só que aí tem que se dividir a coisa em dois pontos. Primeiro, é uma manipulação da própria daquilo que é o senso comum. Porque, de uma forma suave, o divórcio foi começado, mesmo, por exemplo, através das novelas e isso, uma coisa simples. Através da cultura. Da cultura, percebes? E as coisas vão entrando de uma forma suave, as pessoas não se vão apercebendo disso. E são enganadas. E começam a tratar o divórcio ou o casamento como uma coisa simples e depois não estamos bem, cada um vai para o seu lado. E acham que isso vai resolver o problema da sua vida, Sim, mas não vai. Mas repara que tu vês agora, por exemplo, uma manipulação que se começa a introduzir através do homossexualismo. Os filmes que tu começas a ver e séries de televisão já vêm casais homossexuais. Então há uma manipulação constante das massas para distorcer aquilo que são os valores cristãos. E nós todos nós somos influenciados por isso. Portanto, o casamento começou a ter um valor cada vez mais fraco para a sociedade. Não tem valor nenhum neste momento. Pronto. E outro ponto é a parte da entrega que cada homem e cada mulher faz na altura do casamento e do compromisso. Não é? E isso dá trabalho. Porque eu tenho que me ajustar ao meu parceiro e a parceira tem que se ajustar e todos nós temos que perder algum valor, não é? Porque se nenhum de nós perder nada, nós vamos continuar como continuamos antes de casar e não somos uma só carne, não é? E isso dá trabalho, dá problemas. Acho que ninguém que tem 30 ou 20 ou 40 anos de casamento vai dizer que todos os anos foram felizes. Não foram. Há dias que houve discussões. Agora, aquilo que
aqueles que querem continuar a viver discutem, mas passado 1 ou 2 dias, ou no mesmo dia, tenta-se resolver o problema. E isso dá trabalho, porque aí eu tenho que abdicar muitas vezes do meu orgulho e da minha vontade. Mas eu creio que o problema mais grave está naquilo que em Romanos 12, 1 e 2 diz, a necessidade que eu tenho de transformar o meu entendimento constante e de não me conformar com os valores deste mundo. E isso é importante para que eu saiba que eu estou a ser muitas vezes manipulado pelos meios de informação. E relativamente ao trabalho, e antes queria também falar um pouco sobre, muitas vezes, aquilo que é necessário para atingir determinados objetivos. Eu recordo-me, deixa-me só dizer, uma expressão que um professor meu me ensinou de inglês, já desde a juventude, disse: aquele que quiser alcançar a bolota tem que trepar. Isto é, se tu queres alcançar o teu objetivo, tu vais ter que fazer algo para o atingir. E nesse processo, tu vais ter que ultrapassar dificuldades, vais ter que chorar, vais passar por desilusões, muitas vezes, porque não consegues atingir o objetivo, mas tens que continuar a persistir. Mas nunca podes abandonar os teus sonhos. E eu, quando era mais novo, eu não fui muito bom aluno quando era novo, e mais tarde comecei a entender a necessidade de estudar. Já era casado quando fui para a universidade, e isso fez-me pagar um preço bastante elevado. Mas como tu dizias, não há nada que se atinja sem sofrimento. E tu tens que ser equilibrado, muitas vezes, na forma como tu vais gerindo o teu tempo, para não deixar nada para trás, para que aqueles que estão ao teu lado não paguem o preço pelo facto de tu agora te dedicares a algo Sim. que não te dedicaste no tempo. Porque depois os filhos e a família vão pagar esse preço. Porque tu, para teres algo, alguma coisa vai perder, não é? Ou nós passámos os dois pelo mesmo neste caso. Eu, quando era novo, era um jovem rebelde, não é? Sim. Não estudava, apesar de gostar muito de aprender, eu não estudava na escola. E ainda não dei o passo de voltar a estudar, mas é algo que está sempre aqui. Claro. Mas sei que se um dia fizer vai ser um grande sacrifício para mim, para a minha família. Portanto, eu sei que este não é o tema, mas já que estamos a falar nisto, dizer a todos os adolescentes e jovens que nos estão a ouvir: aproveite ao máximo, exatamente. porque é um momento muito bom para se dedicarem à busca do conhecimento e da sabedoria. Sim. E isto, se calhar a mim também me diziam quando eu era novo, não é? Mas fica aqui mais uma vez. Aproveitem ao máximo para estudar, para se dedicarem ao máximo, para serem excelentes naquilo que fazem, porque amanhã vai ser muito mais difícil ou impossível. Sim. E as pessoas vão olhar para trás e vão dizer: ai, se eu soubesse. Não é? Como eu já disse algumas vezes. Sim, claro. Portanto, eu estudei em 2 períodos. Eu comecei, a primeira vez como candidatei para a universidade era 2002, e depois em 2006 tive que desistir, e fica sempre essa questão: vou voltar outra vez, e passaram mais alguns anos, até que em 2016 voltei a estudar outra vez para acabar a licenciatura. E é interessante que houve uma oportunidade, porque eu tirei um teste primeiro e depois voltei a tirar uma licenciatura. E na altura, como havia essa oportunidade, eu questionei o meu chefe para incentivar os meus colegas a tirar o curso, a se inscreverem e a tirar o curso. E uma das coisas interessantes que ninguém quis estudar foi por causa da idade. E diziam: esta idade, vou estudar agora. E muitas vezes não souberam aproveitar a oportunidade. E o que acontece é que, por exemplo, no meu caso, eu estudei, fiz esse esforço,
e hoje estou a tirar frutos desse esforço. Entretanto, licenciei-me, passei para a minha categoria passou para licenciado, e isso fez com que o meu salário progredisse, e eles não. E agora queixam-se um pouco por verem alguma disparidade salarial. Mas no tempo em que E eles não fizeram um sacrifício. tiveram a oportunidade, eles só viram o problema. Uhum. E tu não tens que só ver o problema. Tu podes ver a dificuldade para atingir aquilo que queres, o objetivo, não é? Porque tu tens um caminho a percorrer. Uhum. Nesse caminho tu vais ter dificuldades, mas o objetivo que tu queres atingir vai trazer frutos para ti, Uhum. não é? Então há duas formas distintas, e isso aprendi com os vigias quando eles voltaram da terra de visitar a Terra Prometida. 10 deles só viam problemas. Jacó e Caleb. Mas havia dois. Josué e Caleb. Mas havia dois que não diminuíram o problema que tinham, mas viram a solução e confiaram na graça de Deus. E o crente muitas vezes também tem que ter essa visão. Todos nós, quando nos é lançado um desafio, nós temos que olhar para as dificuldades, sabemos que vai ser difícil atingir, mas não devemos ter medo, devemos avançar. Não é? E isso... Não devemos ter medo, não pelas nossas capacidades, mas porque Deus nos fez a promessa, sim, não é? Sim. Foi aquilo que aconteceu para aqueles que não sabem. Sim. Mas muitas vezes acontece isso na vida das pessoas. Elas têm receio, só veem as dificuldades e não avançam. E depois perdem aquilo que são os benefícios que poderiam ter se tivessem a ousadia de ter avançado. Muito bem. Hugo, o tempo já vai avançando, a conversa trouxe-nos para este tema de sofrimento, não é? Só para, e em jeito também de finalizar, fala-nos um pouco da tua experiência, quem era o Hugo antes de conhecer Jesus, antes de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Como é que esse processo aconteceu e quem é agora o Hugo e o que é que o Hugo vê do porvir? Portanto, eu nasci num lar já cristão. Eu, quando era pequeno, comecei a frequentar. Os meus pais, portanto, o meu pai já assistia à igreja evangélica, a minha mãe não, minha mãe era católica, mas nós começámos a assistir na igreja metodista, onde era o farol. E eu fui batizado quando era criança, porque a igreja metodista batizava crianças. E é curioso que, deixa-me só contar um bocado esta história, porque a minha mãe, provavelmente por causa da influência católica, quis-me batizar. Mas passado 2 anos o meu irmão nasceu e já não foi batizado. Não é? Por isso quer dizer que houve já uma transformação na parte da minha mãe. E a primeira coisa que eu me recordo de falar com Deus era com a minha mãe, quando era pequeno, em que nós orávamos ela vinha ter comigo, fazíamos a oração e cantávamos um coro. E eu não sei porque gostava sempre daquele coro. E às vezes a minha mãe gostava de mudar, mas eu pedia sempre aquele. Portanto, eu sempre fui crescendo na igreja, no meio cristão. Portanto, a essência de Deus e a presença de Deus sempre estiveram no meu consciente. Eu não me recordo, na minha vida, nunca pensar que Deus não existe. Não é? A presença de Deus sempre existiu na minha vida. No entanto, há aquele período de rebeldia da minha adolescência, e em que eu, devido ao futebol, porque aos 16 anos fui jogar ingressei num clube que era o Realense Futebol Clube, que é uma freguesia aqui de Braga, e isso foi importante para mim porque desviou-me de vários colegas meus, porque o facto de ter jogado à bola fez-me perder algumas amizades. Isso foi importante porque muitas delas seguiram maus caminhos, mas isso também me afastou um pouco dos caminhos de Deus, porque eu jogava futebol ao domingo de manhã e, portanto, eu não vinha à igreja com muita frequência.
Mas posteriormente eu comecei a frequentar novamente os acampamentos, 17, 18 anos, e há um acampamento que é marcante para mim, porque também é onde eu conheço a minha esposa, que foi em Vila Praia de Âncora. Acampamentos cristãos, do Sim, crentes sim, religiosos. sim, acampamentos cristãos, onde conheci a minha esposa, tinha eu talvez 19 anos. E não te arrependeste de lá ter ido? Não. Mas sabes que tu quando começas a refletir sobre isto, tu começas a ver que há um propósito em tudo. Uhum. Porque a minha esposa, na altura, não foi ao acampamento. Ela apareceu lá no último dia. Portanto, foi uma coincidência que nós podemos dizer feliz, não é? Mas isso foi marcante porque o facto de depois de a ter conhecido e nós começámos a namorar, começou-me a trazer novamente para a casa de Deus. A tua esposa pôs-te nos carris. Exatamente. E isso revela também a importância de nós buscarmos alguém com os mesmos valores que nós temos. Porque em algum momento tu podes estar fraco e a pessoa puxa-te. E vice-versa, não é? Se ambos estiverem a seguir o mesmo caminho, vai acontecer isso, não é? E aquilo que nós vemos que as pessoas que casam com pessoas que não são crentes, com o tempo começam muitas vezes a esfriar. Mas não fugindo, mas não me desviando muito. E isso trouxe-me novamente para a igreja. Comecei a frequentar muito mais a igreja e recordo-me que apesar de eu conhecer a Deus, houve a necessidade de arrependimento. E recordo-me uma sexta-feira em que eu cheguei à igreja e não parava de chorar. Pelo sentimento de culpa e de pecado. Recordo-me na igreja missionária, que era na Quinta da Capela, nos bancos, talvez no segundo, terceiro banco, da parte de trás, numa sexta-feira à noite, houve uma consciência maior do pecado. E Deus naquele momento consciencializou-te do pecado. Exatamente. E no ano seguinte eu fui batizado, eu e a Teresa, que é a mulher, que é a mãe das gêmeas que neste momento estão na igreja Batista de Braga, e fomos batizados no Rio Caba pelo pastor João e pela irmã Miranda. E desde aí, portanto, eu comecei a ser mais assíduo à igreja. No entanto, após o casamento, porque a minha esposa era de outra igreja, nós começámos um fim de semana na igreja missionária, um fim de semana na igreja dos irmãos. Íamos alternando assim. E quando a minha filha nasceu, a mais velha, a Lia, uma altura a Janice disse-me: olha, não é bom para ti que a miúda esteja uma semana aqui, uma semana... Houve alguém que te aconselhou nesse exatamente. sentido. Então nós tivemos que tomar uma decisão. Porque realmente foi um conselho, eu acho um conselho sábio, porque os miúdos têm que se integrar na escola dominical. Não é? Exatamente. E não era os adultos já conseguem gerir, exatamente. É mais complicado. Exatamente. E então nós optámos na altura por nos fixarmos na Igreja dos Irmãos, porque ela tinha lá o pai, vinha cá uma vez por mês e dava pregação. E nós, como ela também era professora de escola dominical lá, resolvemos ficar pela Igreja dos Irmãos. E apesar de continuar, não havia da minha parte um compromisso mais sério com Deus. Era um crente que seguia as normas bíblicas, mas não havia um compromisso com Deus. Não havia nada que fizesse de mal, mas acho que o entendimento de Deus era superficial, percebes? Depois, por várias razões, nós decidimos regressar à igreja missionária, e depois fui convidado para
então começar a ter alguma participação ministerial na parte do louvor. E eu creio que quando tu te comprometes e te responsabilizas não só por ti, mas para com os outros também, tu começas a ter uma necessidade de um estudo mais aprofundado da palavra de Deus. Porque aquilo que tu dizes tem que se refletir na tua vida. Exatamente. E a responsabilidade com que tu falas para os outros, para que o teu discurso não seja oco, no sentido de que tu, aquilo que falas, seja realmente, como tu estavas a dizer, demonstrado através da nossa vivência. E até aquilo que nós falámos inicialmente, que é, se tu queres servir a Deus, uma das primeiras coisas que vais perceber é que não é pela tua força. Exatamente. Então, quando metes a mão no arado, ou aumentas o teu compromisso, o teu relacionamento e a tua proximidade com Deus, ou vais cair pelo caminho. Sim. E eu creio que todos nós, apesar da nossa entrega, há sempre fraquezas. E é por isso que há aquilo que nós chamamos o processo de santificação, não é? Onde tu, de uma forma constante, te vais arrependendo das tuas ações, porque à medida que tu te vais aprofundando nas Escrituras, há sempre coisas que o Espírito de Deus te vai demonstrando que não estão bem. E vai limpando. E vai limpando. Eu costumo dizer que é à medida que Deus, Jesus diz que é a luz do mundo, não é? Sim. E quanto mais nós nos aproximamos da luz, melhor nós conseguimos ver o nosso estado, não é? Eu recentemente tive uma experiência interessante e, que me fez ver um pouco, às vezes, do meu egoísmo, enquanto muitas vezes como crente. Houve um colega meu que não sei se também não quero alargar muito tempo. Podemos terminar com essa história tua. Um colega meu que me irritou no sentido de me veio corrigir o meu trabalho. E eu cheguei a casa e estava irritado com aquilo que se tinha passado. E veio uma voz à mente: ora por ele. Eu disse: não consigo. Segunda vez, pensando no assunto, ora por ele. Eu disse: eu não consigo orar por ele. E quando tu não queres ser admoestado pelo Espírito de Deus, o que é que tu fazes? Afastas-te de Deus, ocupas a tua mente com outra coisa para que aquilo não te confronte. E passado algum tempo, depois tu vais aliviando a irritação, Deus te vai chamando a atenção. E a primeira coisa que tu começas a ver é que o pecado faz é que tu tentas culpar a outra pessoa do que aconteceu. Ou seja, eu estou irritado porque ele me fez isto, porque ele me veio dizer isto. Não é? E o problema não está no outro, o problema está no teu coração. Segunda coisa interessante foi que eu não queria orar por ele por egoísmo, porque eu não queria que o meu Deus o abençoasse quando eu estava irritado com essa pessoa. Então tu começas a ver que o problema está em ti e que então tu precisas de ser curado ou perdoado por Deus. E depois, pensando, isto é um processo, não é um dia, é um processo que Deus te vai demonstrando através da palavra. E eu depois estava pensando sobre isso e disse: eu já entendi o meu problema, mas eu não pedi perdão a Deus sobre isso. Então, houve uma altura, cheguei a casa e fui orar. Eu disse: Deus, perdoa-me este pecado e sobre este pecado dá-me arrependimento. E disse: sobre esta pessoa, abençoa segundo os teus propósitos. E foi interessante que no momento, aquela, não digo... aquela raiva, não é? Raiva, mas... Nos pisarem nos calcanhares, não é? Contra a pessoa desapareceu. Mas muitas vezes, não vou dizer que fiz uma oração grande por ele, não. Fiz essa oração simples, porque ele também não é crente e não é só isso,
não me sentia à vontade de orar quando tu tens aquele sentimento pronto, como tu disseste, não era bem raiva, mas irritação por aquela pessoa. Então tu não podes ser hipócrita. Eu não gosto de hipocrisia, mesmo porque é na intimidade que tu estás com Deus e tens que ser o mais sincero possível. E por isso a oração foi algo simples, abençoou dentro dos teus propósitos. Mas foi curioso, foi uma experiência para mim interessante, porque me ajudou a ver realmente algo que estava errado dentro de mim. E não quer dizer que de hoje para amanhã não volta a acontecer. Mas as experiências que nós vamos tendo, não é? Elas servem como um processo de nos santificar e de nos ajudar a relacionar melhor com Deus. E Deus muitas vezes usa essas situações, e eu já passei por algumas no trabalho, e quando uma pessoa é corrigido, ficamos mesmo chateados, não é? Porque nós achamos sempre que é difícil ser corrigido, não é? Também a experiência é sempre... Aconteceu aquela situação, mas depois é para tu fazeres uma introspeção, não é? E vês que realmente há coisas aí que precisam de ser limpas, não é? Sim. Acho que todos nós temos essa necessidade. E é por isso que o salmista nos aconselha no Salmo 1 a ter prazer na lei do Senhor e nela meditar constantemente. Não é? Muito bem. Hugo, muito obrigado por ter estado aqui. Foi muito bom esta conversa. Okay. Acho que... aqueles que vão assistir poderão colher coisas boas para a sua vida, não é? Se atentarem a alguns dos conselhos que aqui foram deixados e algumas experiências, não é? E terminamos desta forma. Okay. Obrigado pela tua presença. Eu é que agradeço e que realmente aqueles que nos ouvem possam sentir motivados também, não só por aquilo que dizemos, mas também por aquilo que nós vivemos no dia a dia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Até uma próxima. Despedimos do nosso querido público. Até uma próxima. Podcast O Farol.